Exercício de aplicação de correias trapezoidais da Gates. Correias trapezoidais iPower. Este é o catálogo a utilizar, portanto, o catálogo de correias trapezoidais, ou seja, Industrial V-Belts. E vamos agora para o início do projeto da transmissão. Na página 23 é onde se inicia o projeto da transmissão. O exercício que nós vamos resolver é o exercício 1 da folha de exercícios de transmissões mecânicas flexíveis. Como nós podemos ver aqui no catálogo, os requisitos que precisamos conhecer para efetuar o projeto são a potência a transmitir, o número de rotações da máquina motora, rotações da máquina movida e um entre-eixo aproximado. Portanto, aquilo que nós temos, a potência a transmitir são 12 horsepower, que nós temos que converter em kilowatt. Portanto, o catálogo é a potência, a unidade de potência utilizada no catálogo é o kilowatt. Velocidade de rotação do veio mais rápido, do veio motor, do veio movido, entre-eixo e a vida pretendida. E agora temos que, passo a passo, ir fazendo o nosso projeto. Step 1. Aqui é onde é definida a vida da transmissão e, como nós já vimos, nós perdemos uma duração da transmissão, uma duração da correia de 12.000 horas. Vamos passar para o Step 2. No passo 2 vamos determinar a potência de projeto que vamos utilizar no resto do catálogo. Para isso precisamos calcular o fator de serviço. Fator esse que é dado na tabela número 1. O órgão motor, tal como é dito no enunciado, é um motor de corrente alternada com binário normal. Motor elétrico de corrente alternada com binário normal. A máquina movida é uma serra circular. De salientar ainda que o motor elétrico trabalha 8 a 10 horas por dia. Portanto, motor elétrico, de alternada, AC motor, normal torque, 8 a 10 horas dia. Portanto, estamos aqui nesta coluna. Agora só temos que ver na máquina motora, na máquina movida, a serra circular. Essa listagem de máquinas, nem sempre nós temos exatamente a máquina que nós precisamos. Portanto, aqui existe uma listagem de máquinas que, como é evidente, não é exaustiva. Sempre que não apareça aqui a designação da nossa máquina, nós temos que a enquadrar num destes grupos. 1, 2, 3 ou 4, consoante o grau de exigência da nossa máquina. Consoante as cargas a que ela esteja sujeita, temos que enquadrá-la em outros grupos. Nós vamos enquadrar a nossa máquina, a nossa serra circular, embora seja uma máquina para trabalheira, como tem um funcionamento mais ou menos uniforme, vamos considerar que está neste grupo, pelo que o serviço é o fator, vale 1.2 e marcamos então 0.2. Agora temos então que multiplicar este fator de serviço pela potência a transmitir para a potência de projeto. É isso que vamos fazer a seguir. Portanto, multiplicando 1,2 pela potência de projeto, obtemos que é 8,9, obtemos 10,7. Passamos para o passo 3, que é a seleção da secção da correia. Na seleção da secção, temos que considerar a potência de projeto, que agora calculamos, exercícios, e o número de rotações do veio mais rápido em ordenadas. Portanto, com 10,7 e com 3.000, determinamos a respectiva secção. 1.000 está aqui, 10,7 andará por aqui, pelo que a nossa secção é uma secção A. É isso que vamos marcar aqui na nossa folha de Excel, secção A. E vamos passar para o Step 4. Neste passo começamos por determinar a razão da transmissão. E aqui está
razão de transmissão, ou seja, a divisão entre o número de rotações do veio mais rápido sobre o número de rotações do veio mais lento. E obtivemos 2. No passo 5, vamos escolher o diâmetro das polias. Em relação a esta questão, é de salientar que no enunciado é referido que as polias não podem ter mais do que 250 milímetros. Portanto, temos esta limitação de espaço. Vamos então às tabelas da 5 e 6, procurar qual é que é a melhor escolha. Na tabela 5 temos todas as polias normalizadas e recomendadas para cada secção. Na tabela 6 temos então o diâmetro das polias em função da respectiva razão de transmissão, sendo que aqui nós temos uma razão de transmissão que é de 2. Ora bem, se a razão de transmissão é 2 e se nós não podemos ter uma polia maior do que 250, significa que não podemos ultrapassar o valor de 250. Então, vamos aqui ao diâmetro da polia maior, que é 250, e procuramos o valor 2. Cá está. Temos aqui essa polia. 252. E agora lemos o respectivo diâmetro da polia mais pequena, 125. E marcamos então 125, 250, razão de transmissão 2. Sempre que, porventura, nós não tenhamos a razão de transmissão exata, podemos sempre escolher a razão de transmissão mais próxima de acordo com os diâmetros pretendidos. A escolha é sempre feita desta maneira. Portanto, na primeira linha temos a polia maior, na coluna temos a polia mais pequena. E aqui as razões de transmissão. Reparem que se porventura nós alterarmos a razão de transmissão, portanto, se aquele valor que nós pretendemos é diferente daquele valor para as polias normalizadas, não é o caso, temos que recalcular a velocidade de rotação à saída. Neste caso aqui, continua a ser 1500, uma vez que a razão de transmissão é exatamente a mesma que nós tínhamos antes, 2 e 2. Vamos passar agora para o passo 6. Neste passo 6, nós vamos calcular a velocidade da correia. Sendo certo que esta velocidade jamais pode ultrapassar os 30 metros por segundo. Também outra recomendação muito importante é que esta velocidade, sempre que possível, deve estar compreendida entre 20 e 30 metros por segundo para otimizar a transmissão. Quanto maior for a velocidade, maiores vão ser as polias e, por conseguinte, menor o seu número de correias final. E ainda também vão ser menores os esforços transmitidos aos veios. Para calcular a velocidade, temos que aplicar esta equação. D vezes N sobre 19.100. Portanto, em que o D é o diâmetro da polia, o N é o número de rotações dessa polia, dividindo por este valor. E aqui temos o valor desta velocidade, dá 19,6. Portanto, cá está, 19,6 menor que 30 por segundo. Muito importante fazer esta verificação. Vamos agora para o passo 7. No passo 7 nós vamos determinar o entre-eixo e o comprimento da correia. Neste caso, o entre-eixo é um requisito do nosso projeto, 300 mm. Portanto, é com base neste valor que nós vamos partir para a determinação do comprimento da correia. Caso não fosse dado, podíamos fazer sempre um cálculo aproximado a partir desta equação número 3. Então vamos aplicar a fórmula número 4 para calcular o comprimento da correia. Esta é a equação que nós temos que utilizar, entrando com 300
aqui em TCD. O valor obtido é este, que é dado aqui na folha 1201,77. Agora temos que ir à procura do valor normalizado para o comprimento da correia. Ou seja, a partir das páginas 10 a 22, vamos escolher o comprimento mais próximo, pode ser acima ou pode ser abaixo, do comprimento obtido por a fórmula 4. Ou seja, o valor mais próximo, 1201,8. A nossa correia é uma correia iPower, portanto, secção A, ou seja, a listagem de componentes normalizados aparece na página 14. Vamos fazer agora aqui um zoom desta página para vermos melhor. Vamos agora à procura do comprimento 1201, ou 1202. Temos aqui 1200 e 1205. Portanto, esta correia de 1200 é uma correia do tipo MN, ou seja, molded notch, ou seja, uma correia especial que tem uma espécie de dentado, como nós já vimos. E as correias trapezoidais normais são estas wrapped. Nós vamos optar por esta solução, uma vez que é mais económica. Como nada é dito em contrário, podemos usar esta com comprimento normalizado de 1205, que corresponde a uma designação ISO A46. Portanto, é esse valor que nós colocamos aqui. Comprimento standard A46 corresponde a 1205 mm. E agora vamos voltar para o ponto onde estávamos, no catálogo, no passo 7. Voltamos então ao passo 7. Depois de escolhermos o comprimento standard da correia, vamos agora recalcular o entre-eixo. Portanto, obtendo o entre-eixo atualizado a partir da fórmula número 5. Para isso, precisamos calcular o valor de f, que é dado por esta equação, e que é calculado aqui. Precisamos calcular este parâmetro h, que é a função de d menos d sobre f, d menos d sobre f que dá 0,2. Entramos na tabela número 9 e determinamos o h. Se for necessário, podemos fazer uma interpolação. Portanto, nessas circunstâncias, obtemos um valor h 0,1, sendo que o f é 616,25. Entramos na equação da fórmula 5 e obtemos um entre-eixo exato, atualizado, de 301,875. Portanto, partimos de 300 mm, entre-eixo aproximado, calculamos o comprimento da correia, 1201, selecionamos depois o normalizado para 1205, ou seja, aumentamos ligeiramente o comprimento e, portanto, o entre-eixo também aumentou ligeiramente 300 para 301,875. E vamos agora para o passo 8. Neste passo 8 vamos determinar o número de correias necessário, aquilo que nos falta para a nossa transmissão. Portanto, passo 8, número de correias. Este cálculo do número de correias é obtido a partir das páginas 48 a 89. Portanto, temos que ir à procura do catálogo do nosso tipo de correia, iPower, e da secção da correia, secção A. E consultar nessas tabelas os parâmetros A, B, C, G e CL. Para as nossas condições, a página a consultar é 70. Entrando com o diâmetro da polia máquina e equações dessa polia, a mais rápida, ou seja, 3000 interceptamos 125, obtemos 5,34 para o parâmetro A, para a potência de base A. Depois, para selecionarmos a potência adicional pela razão de transmissão, o parâmetro B, temos que ir para a outra página. Portanto, cá está. Em função da razão de transmissão, que neste caso é 2, ou seja, maior que 1,5, interceptamos esta última coluna com
3000 e obtemos 0,54. Cá está, 0,54. A seguir, potência adicional pela vida da correia, parâmetro C, temos que voltar à página anterior. É a vida, é o parâmetro em função da vida, portanto, no nosso caso são 12.000 horas, temos que aplicar esta equação. Portanto, multiplico o diâmetro pelo número de rotações da polia, dividindo por este. Cá está, esta relação dá 0,99. Este será a potência adicional pela correia C. Depois temos que ir determinar o fator de correção do arco, o fator G. Cá está, o fator de correção do arco. É a função de D menos D sobre A. D menos D sobre A, em que o A é o inteiro, dá 0,4. Entramos com 0,4, determinamos o fator G, que será 0,94. Aqui também podemos determinar o arco de contacto, aos 157. Ou seja, o θ será 157. Também podemos marcar já este valor, que nos será útil para depois calcularmos os esforços transmitidos aos veios. Finalmente, fator CL, fator de correção do comprimento. Fator de correção do comprimento, a função da correia escolhida, uma A46. A46 está aqui, 1205 mm, 0,90. Cá está, 0,9. Desta forma, calculamos a potência líquida, ou seja, A mais B mais C vezes G vezes CL, potência líquida da correia, 5,8, e depois dividimos a potência de projeto por essa potência líquida para vermos o número de correias. Ou seja, dá qualquer coisa como potência líquida 5,8, o número de correias dá 1,8, ou seja, arredondamos para o inteiro imediatamente acima, o inteiro superior, ou seja, 2 correias. E vamos voltar ao passo 8. No passo 9, vamos determinar as tolerâncias mínimas de instalação e de pretensão. Portanto, em função do comprimento da correia, portanto, está entre 1200 e 1999. Para a secção A, tolerância mínima de instalação será 20 mm e a tolerância mínima de pretensão 35 mm. Para o passo 10. Passo 10, determinação da tensão estática, a pretensão. Aqui temos que utilizar esta equação, a equação número 6, em que o G é o fator de correção do arco, que já determinamos previamente. O R vale 2,5 para V belts. O N é o número de correias que determinámos anteriormente, é 2. O V é a velocidade, também já calculámos, 19,7, salvo erro. E o M, tanto que está na tabela número 13, da página seguinte. Cá está a tabela número 13, em função da secção 0,09. Cá está 0,009. Portanto, com 0,09, o M dá 0,09. Tivemos que fazer aqui uma correção. Ou seja, então, a equação número 6 obtivemos para a tensão estática, para a tensão à volta de 205 N. Para terminarmos esta parte, falta-nos determinar a largura das polias. Para isso, vamos procurar a secção das polias. Portanto, página 40, polias. Temos que procurar quanto é que vale o E e quanto é que vale o F. E depois, como nós temos duas correias,
teremos que entrar com duas vezes F numa extremidade e na outra, e uma vez o valor de E, já que só temos duas correias. Vamos procurar então a tabela referente ao tipo de correias que estamos a utilizar iPower. E esta correia aqui, esta tabela aqui, tabela 18, para correias tipo A, o E vale 15, cá está, 15, e o F vale 10, F10, ou seja, a largura das polias será de 35 mm. No exercício, na linha B, ainda é pedido os esforços transmitidos aos veios. É isto que vamos fazer a seguir. As correias trapezoidais têm dois tipos de esforços. Têm um esforço estático, quando elas estão paradas, devido ao facto de terem sempre uma pré-tensão, devido ao facto de elas trabalharem com o atrito. E tem também situação dinâmica, ou seja, quando nós estamos com a transmissão em funcionamento. Portanto, temos aqui a equação que nos permite determinar os esforços induzidos nos veios na situação estática. Portanto, o TS será igual a 2 vezes a pré-tensão vezes o seno do ângulo de contacto sobre 2. Assim, aplicando esta equação, obtemos, e multiplicando pelo número de correias, obtemos o valor que está referido, 8030,7. A situação dinâmica, portanto, a transmissão está em funcionamento. A resultante das forças é dada por esta equação, pelo que temos que primeiro determinar as forças eficazes no ramo tenso, T1E, e no ramo bambo, T2E. E mais uma vez entrar também com o ângulo de contacto θ1. T1E e T2E são obtidos a partir destas equações. Potência a transmitir, velocidade da correia, o Q é um valor que vale 5 para correias trapezoidais, obtemos T2. T1 vale 569,7, T2 é 113,9. Ou seja, calculando o R, obtemos 676,1 newtons. Portanto, estes são os valores para o cálculo estático. Vou fazer aqui uma pequena correção. Estes são os valores para o cálculo dinâmico. O valor de R, o valor de T1 é T2E. Como nós temos também um veio em rotação, temos de ter momentos torsores, quer no veio motor, quer no veio movido. São calculados a partir desta equação e obtivemos estes seguintes valores. Portanto, 28,5 Nm, 57 Nm no veio motor, no veio movido, perdão.